Boa noite, meus amores! Estamos no ar com mais um programa Olha Elas, transmitido diretamente do Facebook da Rádio Amor e Vida. Antes de eu apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero passar uns recadinhos para vocês. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, a presença de todos, que toda quarta-feira estão aí prestigiando a gente, que nos acompanham diariamente, e pedir que vocês, que porventura perderam algum programa, nossos canais estão à disposição de vocês, todos os programas, os 10 programas anteriores. Quem perdeu e quiser ver, quem quiser rever, pode acessar os nossos canais no Facebook, canal Olha Ela, no YouTube e no Instagram. E em breve, gente, teremos uma novidade. O nosso site está quase pronto e está vindo um monte de coisa bacana por aí. E eu espero, de coração, ter todos vocês aí conosco, prestigiando como sempre. Também quero dizer para vocês que nós estamos com os projetos bem bacanas. Assim que o nosso site estiver prontinho, que ele for ao ar, nós vamos estar passando para vocês várias coisas bacanas, promoções que a gente vai fazer, reportagens. Se você tem uma história bacana para contar do seu bairro, da sua rua, do seu estabelecimento, se você tem alguma queixa, se você tem alguma denúncia que você queira fazer a respeito de quaisquer coisas que envolva o cotidiano, ou um buraco, ou uma lombada que você queira na sua rua, ou algo extraordinário que tenha acontecido e você queira contar, estamos abertos a te ouvir. Você vai entrar em contato conosco através do nosso e-mail, programa olhaelas@gmail.com, e nós vamos estar analisando, já estão chegando algumas histórias bem bacanas, e nós vamos estar analisando e entrando em contato com vocês para que nós possamos contar essa história e ver o desfecho dela também. E caso envolva alguma autoridade política ou algo do gênero, pode entrar em contato conosco também, que a gente vai atrás, a gente busca a resposta e tentamos, da melhor forma possível, solucionar o problema. Ok? E hoje, a nossa convidada é a Paola. A Paola, ela é terapeuta e também psicóloga, né? Ela é mentora, gente, mentora. Nossa, nosso papo vai estar muito legal hoje. E vocês já podem, vocês que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, já podem compartilhar o programa de hoje. Pode também estar enviando suas perguntas, suas dúvidas. No decorrer do programa, vocês vão estar ouvindo a Paola, que é uma pessoa incrível, uma profissional de altíssimo nível. Vocês vão gostar muito do papo de hoje. E quaisquer dúvidas ou problemas ou alguma coisa que você tenha, que você queira, uma opinião de uma profissional da altura e do gabarito da nossa convidada de hoje, fiquem à vontade, galera. Então, bora compartilhar, gente, o programa de hoje com os amigos. Visitem nossas páginas, compartilhem, curtam, comentem. Tudo que vocês puderem estar agregando é bom para nós e bom para vocês também, que vão ter sempre em nós uma voz ativa para falar através de vocês. Ok? Então, hoje, vamos conversar com a nossa querida Paola. Boa noite, Paola. Boa noite. Fala um pouco de você para os nossos ouvintes, quem é a Paola e o que a Paola está hoje aqui para nos
auxiliar e nos orientar. Fique à vontade, o programa é seu. Boa noite a todo mundo que está acompanhando. É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Bom, meu nome é Paola, eu sou terapeuta e mentora sistêmica. Eu trabalho com constelação familiar e organizacional, então eu falo de pessoas e negócios. Estou aqui para bater um papo com vocês sobre várias questões sobre vida, sobre relacionamento, sobre negócios, sobre projetos. Então, quem estiver acompanhando e já quiser falar alguma coisa, fica à vontade também para trazer perguntas. Como você citou, né, a minha primeira formação é psicologia. No entanto, eu não atendo como psicóloga, eu atendo como terapeuta, que é eu falo que a constelação, não foi eu que escolhi a constelação, né, a constelação me escolheu. Então, eu cheguei e conheci a constelação através de um processo de autocura. Então, eu estava procurando a minha cura, encontrei a constelação, e o benefício que ela me trouxe foi o que eu decidi trabalhar e multiplicar por aí para que outras pessoas pudessem também sentir a vida ficar mais leve, fluida, e é isso que eu faço hoje, compartilhando com as pessoas. Que interessante. E você poderia explicar para os nossos ouvintes, que muitas pessoas não sabem, o que é constelação? Claro. A constelação sistêmica, ela foi fundada, né, ela foi descoberta pelo Bertin Hellinger. Ele é um psicoterapeuta alemão, e o que ele observou? Que existiam dinâmicas ocultas nas relações. Então, a constelação ela surge primeiro no âmbito familiar, e ele observava que muitos conflitos que vinham como consequência na vida, vou citar um exemplo aqui, relacionamentos, por exemplo, pessoas que viviam consecutivas separações e chegavam para ele na terapia, ele conseguiu mapear que isso era um padrão familiar. Então, ele produziu, né, ele fala que ele não criou, ele viu a constelação acontecendo e elas se mostraram para ele. E esses padrões que ele conseguiu mapear a partir de uma consciência puderam ser, a gente chama de emaranhado, né? Puderam ser ressignificados, refeitos, e a pessoa, a partir dessa dinâmica que a gente faz na constelação, seja ela por bonecos ou por um grupo de pessoas que representam os membros da família, ou também eu trabalho com a hipnoconstelação, que é um processo de hipnose, para você fazer esse alinhamento do sistema. E aí foi criado assim, depois, alguns anos depois, ele foi chamado para palestrar para um grupo de empresários, e então ele viu que a constelação ela se aplicava também para a estrutura empresarial. Né? Ele fala que a empresa também tem uma alma, então ali as dinâmicas ocultas que acontecem, elas funcionam, né? Os parâmetros, as leis que ele trouxe para a constelação, que são 3 primordiais, que é a lei do pertencimento, a lei da hierarquia, a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio. O que são essas leis? A lei da hierarquia é, por exemplo, assim, ó, quem vem primeiro sempre tem precedência. Então, se a gente for jogar isso no âmbito familiar, os mais velhos sempre vão ter preferência, digamos assim. Então, eles vêm primeiro, né? Aí eles vêm numa dinâmica de hierarquia mesmo. Essa técnica, no caso dos mais velhos, seria o mesmo método que os japoneses utilizam? Que os japoneses eles têm uma hierarquia e os idosos sempre em primeiro lugar, né? É um pensamento similar, só que na constelação o que a gente preza também, né? Que não necessariamente você precisa manter as relações. Por exemplo, se a gente vai falar de pais que foram abusivos ou de consequências ali, de traumas onde a pessoa escolhe não ter mais relação, a gente trabalha no simbólico. Então, no campo imaginativo, que é a psique, né, onde toda a nossa configuração de projeções, de símbolos acontecem. Então, ali a gente trabalha essas projeções dos papéis familiares. Então, é a mesma, a gente pode falar que é uma mesma linha de pensamento, mas não necessariamente a mesma hierarquia. Entendi. É interessante, né? É uma área bem, como que eu posso te dizer, bem detalhista, né? Porque ela pega numa área bem profunda. No caso, você vai tratar uma pessoa, por exemplo.
Você vai mexer com traumas, às vezes aparentes, às vezes escondidos. Na maioria das vezes é oculto. Oculto, né? E é muito, muito sensível Muito. essa... Tanto que eu falo assim, existe uma questão, né, de que a constelação veio para o Brasil e quando ela veio, a disseminação dela, existem alguns profissionais que misturam a teoria com o espiritualismo. Então, a gente que trabalha na linha clássica da constelação acaba sofrendo alguns bloqueios, vamos colocar assim, que as pessoas, preconceito, acho que seria melhor, as pessoas veem como se fosse uma questão do espiritualismo, e não é. A constelação, ela tem fundamentação na teoria dos sistemas, que é o quê? Estamos envoltos em sistemas, que da mesma forma que a gente interfere neles, eles interferem na gente. Então, só que quando a gente não sabe explicar isso de uma forma direta e até mais teórica, acaba ficando meio oculto, né? Então, quando a gente fala oculto, algumas pessoas acabam levando para esse lado do espiritualismo, mas não tem nada a ver com nem com o espiritualismo, nada com religião, nada com astrologia, nada de nada, assim, nesse sentido, sabe? Ela é uma técnica terapêutica que veio para romper padrões, literalmente, sabe? Então, assim, o ganho que eu tive na minha vida usando a técnica da constelação, eu, como psicóloga, né, usando a minha formação, falaria que eu não teria em 10 anos de terapia, por exemplo, da tradicional, da convencional. Olha só, gente, que incrível! Então, eu ia te fazer exatamente essa pergunta, né? Era a mentoria sistêmica, o que ela é e para que ela serve. Então, a terapia, ela funciona assim. Então, a terapia, a gente consegue trabalhar com uma sessão, com 2 sessões, 3 sessões, trabalha com pacote, depende muito da demanda que o cliente traz. Já a mentoria, o que é? Eu vivi um processo, né, de autocura, que é isso que eu falei aqui antes, e eu juntei nesse processo, eu mapeei todo o meu processo de cura. E aí eu desenvolvi um método, que chama o método engrenagem sistêmica. E a partir desse método é que eu aplico mentoria, tanto em grupo quanto individual. Então, ele é baseado na filosofia da constelação sistêmica, na filosofia sistêmica, mas ele não é só sistêmico também. Então, é por isso o mentora, né? De pegar na mão e falar, olha, eu passei por isso aqui e você também pode. Então, eu vou te ensinar qual é o caminho. Você não precisa passar pelo mesmo caminho que eu passei. Vem cá que eu te ensino um caminho mais fácil, mais rápido. Não menos doloroso, porque o processo terapêutico, ele requer muita coragem, porque quem fala que não é doloroso é uma falácia, é uma mentira, porque é doloroso. A gente olha para coisas que a gente não quer olhar, mas que é necessário para que a gente possa seguir uma vida mais tranquila, mais feliz, né? Sem sombra de dúvida. Como você chegou até esse estudo, essa área de estudo? Como essa área de estudo veio até você? Você se formou em psicologia, como você havia comentado comigo, né, antes de nós iniciarmos o programa, que você se formou como psicóloga, e aí, quando você ia começar a atuar, veio a pandemia. Exatamente. Aí parou tudo. E como veio essa área de estudo até você? Como que chegou até você essa área de estudo? E o que te fez? Não, é isso que eu quero e eu vou seguir. Tá, então eu vou contar um pouquinho da minha história. Fique à vontade. Pessoal, antes disso, Pode falar à vontade. Então, assim, quando eu escolhi psicologia porque eu já sabia que eu estava doente. E eu não queria, eu achava que era mais fácil eu estudar como era o comportamento da mente do que propriamente procurar um profissional. Gente, não é recomendado, tá? Mas foi o meu pensamento. Então, eu escolhi psicologia e tudo mais. Quando eu estava do processo para o final da faculdade, eu já enfrentava crises de ansiedade seríssimas desde os 19 anos. Então, assim, de parar em um hospital, de ter princípio de parada cardiorrespiratória, N coisas nesse sentido. E aí, quando eu estava com 26, 27, e daí já era ali o intermédio da faculdade, eu trabalhava muito, estudava muito, e o que começou a acontecer comigo? Eu chegava da faculdade na sexta-feira à noite, eu entrava no meu quarto, e eu saía do meu quarto só no domingo.
Meu Então Deus. eu não queria sair dali. E esse era um processo que eu lembro de deitar na minha cama assim, parar e pensar e falar, meu Deus, eu sei o que está acontecendo comigo. Eu estudo isso, eu estou vendo isso na faculdade. Eu estou entendendo que eu estou num processo de depressão, mas eu não tenho força para sair daqui. E esse processo ele se durou algum tempo. Eu tive nesse meio algumas ideações suicidas, alguns pensamentos de morte nesse período, mas eu falo que a chave, né, tudo mudou em 2000, ó, eu confundindo os anos, 2019, quando eu estava no último ano da faculdade, trabalhando muito, estudando muito, eu queria muito me formar rápido, eu queria sair de onde eu trabalhava, fazer minhas coisas, eu tinha muito esse sonho de construir uma carreira, né? E em junho, agora vai fazer 4 anos, eu, de fato, tive uma ideação verdadeira suicida. Então, assim, que foi o ponto aonde a vida mudou de fato, assim. Eu falo que eu sempre fui muito espiritualizada dentro da igreja, cresci dentro da igreja, já estava em processo, trabalhando dentro da igreja, só que eu não me abria com ninguém e dificilmente alguém ia notar esse processo em mim. E era uma terça-feira, eu falei, não vou para aula porque eu não tô bem, eu vou para casa. E aí quando eu cheguei em casa, nem poderia estar bem, né? A hora que eu passei em casa, que eu tinha juntado todas as minhas forças para chegar em casa bem, eu abri a porta do apartamento e minha mãe estava fazendo janta. E eu falei para ela, vai ter janta? Ela falou, claro, né? Porque se eu não faço, ninguém faz. Esse falado da minha mãe Tão foi o suficiente. desnecessário. Na verdade, foi uma coisa comum dela, sabe? Hoje, né, na maturidade que eu tenho, é assim, ela estava em casa, minha irmã não estava querendo ajudar e tal, e eu cheguei e falei, foi a pessoa com quem ela descontou. Foi a gota d'água. Foi a gota d'água. Eu só passei, sentei no meu quarto e comecei a chorar. Eu falei, eu não quero mais viver. Porque se viver essa dor toda, eu não quero mais. E aí eu sentei, loucura, eu sentei, e assim, por pelo menos 1 minuto eu não tinha domínio do meu pensamento. Então, assim, eu trabalhava no hospital nessa época, e aí, né, existem coisas que acontecem que são inexplicáveis. Eu trabalhava com uma equipe de 5 médicos. Uma das médicas, sempre que ela estava de plantão no hospital, ela pegava uma tentativa de suicídio. E ela vinha contando o que tinha acontecido. Então, durante 3 anos, que foi o que eu trabalhei no hospital, eu ouvi ela contar muitas histórias. Então, eu sabia o que podia ser feito. E eu sentei ali naquele momento, naquele 1 minuto que eu não tinha domínio do meu pensamento, eu falei, beleza, eu não quero mais viver, então eu vou fazer isso, assim, porque daí é assim mais fácil, assim eu não vou sentir dor, assim não tem volta, assim não sei o quê. E eu sou católica, frequentante da igreja, e no meu quarto tinha uma imagem de Jesus das Santas Chagas, que é a minha devoção maior da vida. E a imagem fez um barulho. Eu cheguei a me arrepiar de contar. A imagem fez um barulho e foi o que me tirou daquele pensamento. E eu parei na frente da imagem e falei, Senhor, eu não quero morrer. Eu só não aguento mais sofrer. Me mostra o que eu faço para eu sair desse lugar aqui de dor. Eu não aguento mais mesmo. Eu tô com 29 anos e eu tô sofrendo por pelo menos 24. Eu não aguento mais. Eu saí chorando, meio atordoada, falei, preciso tomar um banho. Aí veio a questão, né, da psicologia na minha vida, eu sabia o que fazer mais ou menos para dar uma amenizada naquele sentimento. Tomei um banho, voltei, sentei na sala no meio da minha mãe e da minha irmã e só chorava. Mas eu falei, eu vou ficar aqui até eu acalmar, porque aqui o pensamento não vai voltar. Dormi, no outro dia, pessoas que estão em sofrimento, elas têm um artifício muito grande, o cérebro ele é muito inteligente. Então ele cria mecanismos para burlar aquele sentimento, né? E eu criava personas e máscaras absurdas. Na quarta-feira eu fui trabalhar como se nada tivesse acontecido. Absolutamente nada. Um sorriso no rosto, chegando no hospital, cumprimentando todo mundo. E até que na metade da manhã aconteceu alguma coisa que me deu todo o gatilho de novo. Só que agora, na quarta-feira, eu estava sentada na minha mesa, eu era secretária, e tudo que eu precisava do que eu tinha pensado na noite anterior estava na porta do lado. Então estava muito mais fácil. E o meu pensamento na hora foi, eu vou levantar minha perna em cima da mesa, porque minha perna nessa época, por conta de tudo que eu vivia, ela dormia muito fácil.
Então eu joguei a perna pra cima da mesa e eu falei, eu não vou sair daqui. E chorando. Peguei o telefone e foi a primeira vez que eu pedi ajuda. Porque até então ninguém sabia o que acontecia comigo, eu guardava muito. Pedi ajuda, fui atrás de profissional, e aqui vem um ponto que me fez não querer a psicologia depois, que foi, eu pedi indicação para alguns colegas, e veio uma indicação, e eu mandei mensagem para essa psicóloga, para profissional, falei, olha, fulano, tá acontecendo isso comigo, aconteceu isso ontem, tal, contando o que eu acabei de contar para vocês, para ela, e ela falou assim, Paula, tudo bem, eu posso te atender na próxima quarta-feira. E eu tava falando numa quarta-feira. Ela tava falando para uma pessoa em ideação suicida que ela só poderia me atender depois de uma semana. E eu falei, meu Deus, falei, tá. Que profissional, hein? Falei, tudo bem, não é essa aqui. Fui pedir outra indicação, porque eu entendi que eu realmente precisava de ajuda. Assim, eu não tinha dinheiro na época, meu orçamento universitário era muito pequeno. Qual universitário que tem dinheiro? Exatamente. E aí vai para vocês, que acho que esse é um dos pensamentos que me ajudou mais nesse momento, que foi o seguinte, eu não tenho dinheiro, só que se eu não for agora, daqui a pouco não tem Paola para fazer dinheiro nenhum. Então, assim, ou vai, decisão, sabe? A gente tem muito poder de decisão. Sim. E ali foi uma das primeiras decisões que eu tive em direção a me curar de fato, assim, sabe? Procurei outro profissional que me atendeu no outro dia de manhã, falou que eu podia ir no mesmo dia à noite, só que eu não podia porque eu tinha prova. E desde então eu comecei o processo. Desculpa. Quando eu comecei esse processo, além da terapia convencional, que era o que eu estava fazendo daí, né? Eu comecei, era uma época onde o Instagram estava com muitas semanas. Então os profissionais iam vender os cursos deles e eles faziam semanas mostrando o conteúdo antes. Eu comecei a mapear tudo que eu podia fazer. Então eu fui tem pelo menos uma lista de uns 10 profissionais aí, e das semanas que eles fizeram os trabalhos deles, eu fiz todos. Assim, de sentar na frente do computador e falar, eu vou aprender isso aqui. Eu vou aprender, eu vou fazer. E aí nessa eu fui fazendo. Terminei a faculdade, em 6 meses desse processo de cura, eu já era outra pessoa. Então, aí terminei a faculdade, tirei férias, que é o que você estava contando. Chegou em março de 2020, que era quando finalmente eu ia pro consultório, ia começar a atender e tudo mais, saiu a pandemia, estourou a pandemia, né? Eu falei, tá, e agora? O que eu vou fazer? Aí, eu falei, ok, não vai dar para começar um negócio agora, né? Vou ter que dar uma segurada, que tinha um planejamento financeiro e tudo mais. Falei, vou conhecer uns cursos aí. Aí foi nessa época que eu fiz coaching, que eu queria entender como que funcionava. Fiz PNL e conheci a constelação sistêmica. Quando eu conheci a constelação sistêmica, foi numa... Só um pouquinho. Fique à vontade. Foi também a partir de uma dessas semanas gratuitas. E eu lembro que o processo que a profissional fez foi um processo de você imaginar que você está na frente da sua mãe e do seu pai e você vai falando para eles aquilo que te faltou. E então, nesse momento eu entendi, eu falei, caramba, parece que me faltou muita coisa aqui na infância. E nesse meio tempo, né, eu perdi meu pai quando eu ia completar 5 anos de idade, então muito novinha. Depois a minha mãe não teve outra opção a não ser trabalhar fora para sustentar a gente. Eu morei com a minha avó. E eu sofri um abuso sexual infantil aos 9 anos de idade. Eu só fui lembrar aos 29. Então eu tive um recalque aí, de 20 anos desse episódio de que eu não... Que loucura, hein? Que eu não lembrava. E esse processo da constelação, esse primeiro contato, foi onde eu entendi. Eu falei, tá, eu preciso olhar para essas duas figuras aqui, é o meu pai e a minha mãe, e entender o que faltou aqui, o que eu senti que eu não tive. E aí foi, né, complexos de abandono, de rejeição, de não me sentir vista, de não ser boa o suficiente. Então, N complexos que vieram desse lugar, e que eu fui ter contato a partir da constelação. Eu entrei no curso, falei, vou fazer esse curso aqui porque eu tô sentindo que vai ser importante para mim. A minha intenção nessa época não era trabalhar com a constelação. Eu fiz alguns meses de curso, até que quando a pandemia deu uma aliviada, a gente teve uma imersão em São Paulo.
Então, lá que eu vi a constelação acontecendo de fato. E eu saí daqui de Curitiba falando, eu vou constelar. Eu decidi, eu falei, eu preciso constelar, eu tô sentindo que é aqui que o negócio vai fluir. Que maravilha. E aí, nesse processo, eu fiz uma constelação em grupo, e foi onde eu terminei de me apaixonar pelo processo da constelação, porque foi onde eu senti que pela primeira vez na minha vida eu tinha força para fazer o que eu quisesse da vida. Para ir para a vida, me sentir inteira, me sentir completa, para poder ir para a vida e construir aquilo que eram os meus sonhos. Então, aquela menina depressiva, ansiosa e com todo esse histórico, né, de suicídio, de ideação suicida, de abuso, de abandono, rejeição, tudo mais, ali naquele momento ela se sentiu pronta e ok em ser quem ela era. E aí, esse processo foi o que me fez escolher a constelação. Então, tem alguns percalços ainda de questão de profissão e tudo mais. Pô, eu fiz psicologia, mas eu não quero atender no convencional, eu quero atender na constelação. Esse processo, para eu entender, ele foi um pouco delicado também, assim, mas eu aprendi muito a me respeitar. E aí, quando eu falo do método engrenagem sistêmica, né, que é o método que é o meu xodó, assim, o meu grande projeto de vida, é onde eu mapeei tudo que eu fiz para sair de tudo isso. Então, assim, o que eu fiz para vencer cada um desses lugares que eu vivi. O que eu fiz com a ideação suicida, o que eu fiz com a depressão, com a ansiedade, com o abuso, o que isso refletiu na minha vida. E tudo isso eu mapeei, coloquei dentro de um método, e é o que hoje eu faço da vida. Que história, gente! Que superação, que história de superação, né? Que você ter conseguido essa força e dado a volta por cima e não, eu preciso, eu vou atrás e é assim que as coisas vão funcionar e ponto. Vou tomar a rédea da minha vida e quem vai direcionar sou eu. Parabéns. Muito Deus também, né? Eu falo que sem Deus não teria nada disso acontecido. E vocês aí que estão ouvindo a nossa querida Paola contar essa história maravilhosa de superação, por favor, pessoal, continue compartilhando a nossa live para que nós possamos levar esse conhecimento para mais pessoas, que todos tenham acesso a essa informação, a essa história, e eu acredito que muitas pessoas que estão nos ouvindo se identificam com o que a Paola está falando, porque a pandemia, eu vejo a pandemia como dois lados. Ela teve o lado ruim, que foi o da pandemia, mas, por outro lado, ela teve um lado positivo, que ela abriu os olhos de muitas pessoas, ela aproximou famílias, ela fez com que pessoas que nem conviviam em suas próprias casas passassem a conviver e se conhecer melhor, né? E ter uma convivência melhor. Pai que não sabia do cotidiano, da vida do filho que não sabia da vida do pai. Isso eu acho que foi um dos lados positivos, né, que a pandemia trouxe. Sim. Eu vejo muito isso também, assim, quem soube aproveitar esse momento de caos, né, eu costumo falar que o caos, ele não é ruim, o caos, ele é bom se a gente souber usar ele. Então, é o que eu vejo muito da pandemia, assim, né, que foi um processo extremo de caos. Claro que a gente via lá fora o que estava acontecendo, muita gente perdeu entes queridos, eu inclusive também perdi, mas é muito o que a gente faz com o que fizeram com a gente, né? Porque mais importante do que acontece, do que está acontecendo no mundo, ou do que, voltando aqui para a família, para a nossa estrutura, né? Do que fizeram com a gente, é mais importante do que isso, é o que a gente escolhe fazer com tudo isso, né? Tá aqui, não tem como mudar. A gente pode mudar a nossa percepção e a forma com que a gente enxerga tudo isso. Então, não é à toa, falando da pandemia, que a gente viu empresas deslanchando, né? Tipo, pessoas evoluindo muito, empresas deslanchando. Claro que isso não é a regra, é a exceção, mas ainda assim mostra pra gente que é possível. Sim, sim. E também eu vejo pelo lado que muitas empresas também elas passaram a esse lado de home office, passaram a ver um outro lado. Empresas que não estavam tão bem, porque tinham muitos gastos com aluguel, com transporte de funcionário, esses funcionários passaram a trabalhar online em suas casas e as empresas viram a economia.
E algumas até continuaram assim. Sim. E não diminui em nenhum instante a qualidade da empresa, a qualidade do trabalho. E muitas mães puderam estar mais próximas dos seus filhos, conviver mais, estar ali, né, dando a sua contribuição para a empresa, mas também participando da sua família. Né, sendo um funcionário, mas também sendo um provedor do lar, né? Provedor do lar, exatamente. E você trabalha com crianças ou como que eu posso chamar? Não é um projeto, A técnica, ela até abrange criança. Uhum. Só que por uma escolha minha, eu não escolhi trabalhar com crianças. O que eu vejo, né? O que me encantou no meu processo todo, e o que eu vejo muito, é a consequência no adulto. Então, por exemplo, assim, a gente vive um trauma lá quando a gente é criança, eu costumo usar uma analogia de imã, né? Então, a gente tem um imã pequenininho, que é o trauma, e os anos vão passando e esse imã vai ganhando outras formas, porque vai acoplando coisas aqui. Outros traumas, Exato, ou ele vai ganhando outras caras mesmo, outras roupinhas, outros significados, vai juntando coisas aqui, ele vai tomando uma proporção maior. E o que eu escolhi trabalhar é com um adulto. Então, eu atendo ali alguns adolescentes, ainda que me procuram, mas o meu foco principal é no adulto. Por quê? Porque o adulto, ele é a consequência. Então, quando a gente começa a investigar o adulto, a gente olha para o adulto e fala assim, tá acontecendo isso, vamos olhar para a tua infância. Né? Então, é um caminho de mergulhar em si e na sua história. E a constelação tem muito de um princípio que fala assim, a gente só vai conseguir construir uma vida saudável e fluida se a gente souber de onde a gente veio e quem a gente é. Então, olhar para a nossa história é primordial e necessário para que a gente consiga construir um caminho maior em direção aos nossos sonhos, né? Então, eu brinco em alguns momentos, assim, que eu trabalho com criança indiretamente, que eu cuido dos pais delas. Então, né, pais saudáveis criam crianças saudáveis. Então, Exatamente, e os pais são o espelho, né? Exato. As crianças veem no pai o seu espelho, se reflete no pai. Então, se meu pai fez e a minha mãe fez, também posso fazer. Exatamente. É muito, muito disso. Exatamente. Eu quero mandar um beijo aqui para André Duarte, Marcone Augusto, boa noite. Deise Estoqueiro, boa noite, querida. Adriane Cruz, que está sempre com a gente, todas as quartas-feiras. Um beijão, minha querida. A Neiva Pinho, boa noite. A Adriane Cruz mandou uma perguntinha aqui. Vamos lá. Quais áreas podem ser tratadas através da constelação sistêmica e familiar? O foco é a área emocional? O foco é a área emocional. A gente consegue abranger muitas coisas a partir da constelação, né? A gente consegue trabalhar relacionamento, a gente consegue trabalhar trauma específico, como, por exemplo, ansiedade, a gente pode trabalhar a obesidade também, coisas nesse sentido que são mais traumáticas, que a gente fala, que eu, né, como a minha formação psicologia anteriormente, eu tenho um cuidado um pouco maior nesse sentido, porque existem profissionais e técnicas para cada situação. Mas a gente consegue olhar com o olhar da constelação para todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, no método, né, que é a engrenagem sistêmica, eu trabalho 3 áreas específicas, que é o pessoal, o relacional e o profissional. Então, o que é o pessoal? O pessoal é tudo que envolve você. A forma com que você aprendeu a se enxergar, a ver quem é você, o que você aprendeu a ver sobre a vida, né? O pai e a mãe ali, a família original, que a gente chama. No relacional é a forma com que você entendeu que os relacionamentos acontecem, relacionamentos amorosos, trabalho, amigo, cliente, fornecedor, tudo mais. E daí o profissional, também a questão de como lida com dinheiro, com legado, com carreira, por que você escolheu o que você quer, tudo mais. Eu vejo assim, hoje eu atendo uma demanda muito grande de pessoas buscando constelação por vários motivos. Mas ainda assim, os tops ali dos motivos relacionamento, conflitos familiares gerais, assim, de questão de, não estou conseguindo lidar com meu esposo, não estou conseguindo lidar com a minha esposa, estou com dificuldade com os meus filhos aqui, e também financeiro. Então, tipo, a questão financeira também dá para a gente constelar. Não sei se eu respondi a pergunta dela de uma forma bem efetiva, mas se eu não respondi, reforça a sua pergunta ali para a gente continuar falando.
Então, Adriane Cruz, espero que a Paola tenha sanado as suas dúvidas. Caso você tenha mais alguma dúvida e a resposta não tenha sido tão completa como você gostaria, pode mandar mais perguntas aqui que a gente... Estou sinalizando aqui que ela já falou que foi respondido. Legal. Obrigada, Adriane. Se surgir mais dúvidas, pode mandar. Qualquer dúvida, manda aí. A Paola está aqui para responder e sanar todas as dúvidas. Exatamente. E continuem compartilhando com os amigos aí, galera. Como a relação dos pais, Paola, como a relação dos pais no dia a dia, na educação dos filhos? Essa é uma questão que eu considero, assim, o ouro do que eu mapeei nesse tempo, sabe? Porque, por exemplo, assim, a gente parte do princípio de que a criança, até os 7 anos, ela não tem um filtro do consciente, né, do inconsciente ali. Tudo que ela recebe, ela entende como verdadeiro. E a figura do pai e da mãe é a figura de poder. Então, além dela enxergar como uma figura de poder, é a figura de amor. Ela não entende que existe amor se aqueles ali não, se os dois, né, no caso, o pai e a mãe, não amarem ela. Então, o que começa a acontecer nesse caso? Se o pai ou a mãe tem uma tratativa com o filho que anula ele, do ponto de não dar atenção, não ter tempo de qualidade, quando faz alguma coisa, usar palavras que denigrem a imagem dele, que faz com que ele tenha uma imagem de si ruim, essa criança vai crescer com traumas exponenciais, né? Então, assim, vou citar um exemplo. Se o pai vai corrigir uma criança, a criança pegou alguma coisa que não era para fazer, ou derrubou um copo, quebrou. Ele falou, você é burra, você faz tudo errado. A partir do momento que ele generalizou essa criança, ela vai olhar para ele e vai falar, tá bom, meu pai sabe o que ele tá falando, porque ele é a figura de poder, e eu quero ser aceita por ele. Então, se ele tá falando que eu sou burra, inconscientemente, eu passo a ter atitudes que vão me deixar nesse lugar de burra, porque é o que ele diz que eu sou. Você entende o quanto isso... super entendo. O quanto isso é delicado e importante a gente falar sobre isso, porque é uma consciência que os pais não têm. E aqui, gente, eu vou deixar claro que eu não tô aqui para culpar pai nenhum, tá? Não existe culpa nesse lugar, é uma consequência. Porque os pais só dão aquilo que eles também receberam. Então, não tem uma relação de ser diferente disso. A gente aprende o que é o amor, a gente vai amar do jeito que a gente aprendeu, a não ser que a gente tenha investido em autoconhecimento antes de ter filho, antes de ter um relacionamento. Do contrário, vai ser sempre uma consequência. Então, não existe culpados. Inclusive, uma das coisas que eu sempre observo, que na minha geração, você é jovem ainda, mas na minha geração, e eu acredito que na geração de algumas das minhas ouvintes aí, ou ouvintes, homens também, que nós temos vários homens que nos prestigiam, na nossa geração os pais tinham uma mania de bater. Eles batiam com pau, eles batiam com vara, eles batiam com fio, eles batiam com o que tivesse na mão. Mas eu não os culpo. Exatamente isso que você falou. Porque eles foram criados, na geração deles, era muito pior. Eles iam para a roça, eles apanhavam igual, né? A minha mãe sempre brincava e falava, a gente apanhava igual burro na sogra e a gente nunca morreu por isso. Então não vai morrer. Então essa consciência de que o conversar, o dialogar, o falar, ele é muito, muito mais valioso do que uma palmada ou uma tapa na cara ou uma vara ou algo do gênero. O conversar, né? O falar. Então, essa consciência veio a nossa geração que veio desenvolvendo essa consciência de conversar, baixar na altura da criança para falar com a criança e não falar do alto, com a voz altiva. Eu sou grande, você é pequeno, eu mando, você obedece, ponto final. Não é assim, né? Então, essa geração de hoje que está trazendo mais diálogo, mais conversa, apesar de ser uma geração bem rebelde e bem mimizenta, né? Que essa geração, misericórdia, ou geração mimizenta. A nossa geração, tínhamos menos recursos, muito menos coisas que a geração de hoje tem,
E nós não éramos tão mimizentos assim. Hoje você não dá para falar nada. É bem complicado. E como que lida com uma geração assim? O que eu vejo, né? Aqui é uma visão da Paola mesmo. Da Paola, da Paola, não da pessoa, profissional, da pessoa Paola. Eu vejo que a gente, e é histórico, né? Então a gente sempre vai passar de um extremo para o outro. Então, assim, era uma geração muito rígida, aí essa geração rígida teve filhos. Aí ela falou assim, opa, não posso ser tão rígido, é melhor eu ter um cuidado aqui, eu deixar fazer, eu deixar livre. E aí criou uma geração que podia tudo e que, na verdade, precisava de limites, né? Então, assim, os pais, eu lembro que no começo da faculdade eu ouvi, ainda não tenho filhos, né? Mas no começo da faculdade eu ouvi uma frase que eu ficava pensando, meu Deus, será que isso é verdade? Que foi assim, quando nasce uma criança, nasce principalmente uma mãe culpada. Porque a mãe, ela entende, não generalizando, mas a grande maioria delas, vai entender que ao mesmo tempo que o filho nasce com ela uma sensação de culpa. Não importa o que ela faça, ela vai se sentir culpada. Isso foi um negócio que me pegou de um jeito que eu falei, caramba, será que é isso mesmo? Aí o tempo passou e tudo mais, e eu comecei a perceber as dinâmicas que aconteciam. E aqui você é mãe, você vai poder falar se isso é real ou não. As mães que estão acompanhando também vão poder falar se isso acontece, se sentem assim também. Mães, mandem aí seus comentários, seus relatos. Fiquem à vontade. E as meninas que estão assistindo, compartilhem com outras mães que, de repente, está vivendo algum dilema do gênero. Já aproveita aqui a Paola e já entra no papo. Exatamente, aproveita. Gente, o programa não é meu, não é Gibson, não é da Paola, o programa é nosso, o programa é de vocês também. E vocês têm toda a liberdade para participar. Então, podem opinar, podem falar, que eu vou estar aqui, ó, tô com o telefone na minha mão aqui, lendo tudo. E tudo que a gente puder aqui, não só ler, mas falar a respeito, vamos dialogar, mesmo à distância, estamos juntos. Eu acho importante colocar agregar uma coisinha Fique à vontade. Fala, que é o seguinte, às vezes a gente tem a sensação de que é só a gente que vive determinada situação. Quando a gente encontra um grupo como esse, um espaço como esse, onde a gente pode falar, a gente começa a perceber que a gente não está sozinho. De repente, você que está ouvindo do outro lado, que é a mãe, tem uma dificuldade que, a princípio, você acha que é só sua. Tem uma culpa, que é o assunto que a gente está falando aqui agora, que você acha que é só você que vive. E aí, se você colocar nos comentários, você vai ver que não é só você. E tem outras mães que também passam pela mesma coisa, ou que já passaram. E aí, dividir experiência, eu falo que o conhecimento, ele é transformador demais. Só que o conhecimento, ele só é transformador se ele for dividido. Dividido, exatamente. Porque se a gente guardar só pra gente, isso é uma coisa que não tem relevância, né? Você muda só a sua vida, mas e os outros? Então, aproveitem, compartilhem, falem aí o que vocês estão vivendo, ou que vocês já viveram sobre culpa, ou sobre qualquer outro assunto que a gente está abordando aqui. Essa questão da culpa é uma coisa que eu vejo muito em mães, no sentido assim, que é o que a gente estava falando, como é que eu lido com o meu filho? Ok, eu não vou bater porque eu entendo que é errado. Mas e se eu não der limite? Ok, se eu der limite eu sinto culpa, se eu não der eu também sinto, e aí, depois, com o passar dos anos, eu entendi e eu consegui valorizar, acho que ainda mais o amor de mãe e a minha própria mãe, que assim, vocês são fantásticas, tá? Vocês mães que estão ouvindo aí, vocês são fantásticas. Porque vocês têm um amor que ele é capaz de lidar com o ódio daquele que vocês mais amam. Então, assim, um adolescente rebelde fala, eu odeio você! E a mãe sente, dói lá no fundo, e ela fala, tudo bem, eu continuo te amando. Então, isso é fantástico. Essa é uma força... É o maior amor do mundo. É o amor de mãe. E é uma força que é imensurável, que não tem como você falar. E aí os filhos, né, dizem, né, o ditado popular, que os filhos só vão entender quando forem pais. Não posso dizer que é verdadeiro, do ponto de vista pessoal, porque ainda não tenho filhos, como comentei, mas o que eu observo é muito real. Então, eu atendo pessoas, como eu trabalho com um adulto,
O que acontece? Uma dinâmica da constelação que a gente consegue pegar muito fácil. Pais que repetem padrões dos pais dele. E ele não tem consciência, porque ele tá no automático. Então ele tá lá falando pro filho, pô, porque você não faz nada direito, porque eu tô te dando isso, porque eu tô fazendo não sei o quê, porque eu não sei o que lá, porque eu não sei o que lá. E aí quando ele vai pro consultório comigo, que a gente começa a olhar a dinâmica, você, mas teu filho tá reclamando do quê? Vamos olhar pros teus pais aqui? Poxa, Paola, meu pai fazia exatamente isso. E eu não gostava, mas como é que eu tô fazendo isso? Pois é, a gente repete padrões inconscientes. E aí é uma pergunta interessante. O que você gostaria que o teu pai tivesse feito para você e o teu pai nunca fez? Por que você não faz pro teu filho? Aqui eu vou deixar uma dica de livro para quem se interessar, para quem gostar do assunto, que é um livro, ele é um livro um pouco denso, assim, porque ele vai trazendo algumas verdades que a gente vai tendo que lidar. E o nome do livro é O Livro que Eu Gostaria que os Meus Pais Tivessem Lido e os Meus Filhos Vão Agradecer. Acho que é esse, peraí, deixa eu tentar lembrar certinho. O livro que os seus... Deixa eu confirmar, gente, porque... Não, fica à vontade. Deu uma bugada aqui agora. Só um pouquinho. Enquanto isso, eu vou mandando um beijo aqui para Neiva. A Adriane Cruz fez mais uma pergunta. Pode ir falando. E medicação? Vocês usam ou não? Não, a constelação ela parte do pressuposto de que as relações é que conflituam tudo. Então, o medicamento não. Inclusive, os próprios psicólogos também não trabalham com indicação de medicação. O medicamento, ele é de ordem única e exclusiva do psiquiatra. Então, quando precisa entrar com um tratamento medicamentoso, é só o psiquiatra que pode fazer esse movimento. Claro, pode ser em conjunto ali com o psicólogo e tudo mais, mas o terapeuta, que é a área que eu estou hoje, não trabalha com medicamentoso. Interessante. A Adriane Cruz falou, que interessante mesmo. A convidada é ótima, parabéns. Obrigada. A gente está sempre tentando, toda semana, trazer um convidado que agregue para vocês, não só para bater papo, mas para agregar. Então, o nome do livro é O Livro que Você Gostaria que Seus Pais Tivessem Lido e Seus Filhos Ficarão Gratos por Você Ter Lido. Legal, legal. Qual é a editora? Deixa eu abrir aqui. Se não tiver, não tem problema. Depois a gente pesquisa e deixa. Gente, a gente vai deixar o nome do livro nas nossas redes e a gente vai ver direitinho a editora, o escritor, tudo, colocar tudo direitinho, detalhado lá para vocês. Se não encontrar, quem não quiser comprar numa livraria, pode procurar de repente nos sebos. Tem uns sebos bem interessantes. Ó, na Amazon tem. Eu não sei se eu tenho. Na Amazon aí o pessoal já dá para pedir um livro aí, gente. Bora ler que ler faz bem. Não, e esse livro, ele é muito interessante porque foi uma psicóloga que escreveu e ela vai contando a relação com a filha dela. Então, conforme ela vai contando, por exemplo, tem uma parte que me chama muito a atenção, que é uma que eu até tinha pensado em trazer no nosso bate-papo, que é o seguinte, ela tá com a filha dela no parquinho e a filha dela faz um movimento perigoso em um dos brinquedos do parquinho. E ela grita com a menina e ela faz um choque de silêncio, mesmo ela sendo psicóloga, entendendo tudo isso que acontece na mente da criança. Ela faz esse movimento, a criança sai de ladinho, fica emburrada, e ela para do outro lado do parquinho e ela fica pensando, e aí ela relata no livro que naquele momento que ela briga com a filha dela, na verdade ela estava brigando com a mãe dela. Porque a mãe dela tinha um comportamento com ela de não permitir que ela fizesse as coisas, que ela não corresse riscos. Então ela vê a dinâmica da mãe dela com ela, na filha dela, projetado. Então, assim, é incrível. O livro, ele vai trazer muitos insights desse ponto, e é um livro que eu recomendo, assim, sempre, e de olhos fechados, porque ele realmente tem um conteúdo muito bom. Interessante, bem interessante. Muito, muito boa essa dica. Pessoal aí que gosta de ler, é uma leitura que pode ajudar bastante. Quem não gosta de ler, vai, compra o livro. Lê um dia uma página, no outro dia a outra página. Quando você vê, o livro já te abraçou e você já está utilizando
de todas as dicas existentes nele. Ele tem umas 300 páginas, acho. Se você ler uma página por dia, em um ano, ó, você já tá muito melhor. Ótimo. E lê e põe em prática, gente, por favor, que a Paola falou que o livro é bem interessante. Bom, essa aqui a gente já conversou, né, a respeito dos pais serem um espelho para os filhos, né? E isso é muito importante. Eu acho que eu vou trazer só mais um ponto aqui nesse Fique à vontade, pode falar. Que é assim, até a gente estava conversando antes aqui, né, falando sobre isso. Sim. Sobre a questão de que a criança, ela não aprende com o que a gente fala. Ela escuta, mas ela não vai aprender. Ela aprende com o que ela tá vendo e com o que ela tá sentindo. Então, se você tá falando para a criança, não coma na frente da televisão porque é errado, mas você come na frente da televisão, qual é o exemplo que você tá dando? Como é que você vai educar uma criança se você não dá o exemplo para ela de que aquilo de fato é real? E aqui vai crescer mais uma coisa, que é o seguinte, quando ela chegar ali da adolescência, ela vai falar, quem é você para falar comigo se você mente? Porque você tá mentindo para ela. E o importante também, na minha ignorância, porque eu não entendo, não sou uma profissional na área, né? Eu acho que tão importante quanto você falar, não faça isso porque não pode. Não pode, mas não pode por quê? Explica o porquê que não pode. Uma das coisas que eu apliquei na minha vida, eu tenho um filho hoje com 19 anos, mas quando ele era menorzinho, até minha filha vai fazer 30 anos logo aí, e eu aplicava com ela também, que é o fato da cadeirinha do carro. Inclusive, hoje eu estava no centro e cara, sabe quando se vê uma coisa, se tá assim do lado do carro, uma vontade de falar para a mãe? Uma criança que devia ter uns 3 anos de idade, no celular, no banco da frente, sem cinto. Então, voltando uma das coisas que eu pratiquei isso, a cadeirinha do carro. Normalmente, a criança não gosta de uma cadeirinha do carro. E o que os pais falam para a criança? Vai para a cadeirinha do carro, senão a polícia vai te pegar. Gente, isso é errado. É muito, muito, muito errado. Criança, ela só é pequena. O cérebro dela, ele está completamente vazio. Então, tudo que você explicar a uma criança, ela vai entender. Então, qual é o método que eu usava para o meu filho? Tem, inclusive, aqui não tem como as pessoas verem, mas tem um banquinho aqui, esse banquinho era o banquinho do pensamento. Tem até hoje o banquinho do pensamento. Vou guardar ele de herança para os netos. E eu falava para os meus filhos quando nós íamos sair de carro. Ai, mamãe, deixa no banco da frente. Não. Você vai sentar na cadeirinha. Ah, porque a polícia me pega? Não, a polícia não vai te pegar. A polícia não pega a criança porque ela está fora da cadeirinha. Você vai sentar na cadeirinha porque a cadeirinha é seguro, a cadeirinha vai proteger a sua vida, a sua integridade. Caso aconteça algo que a mamãe precise frear, você está protegido na sua cadeirinha. Caso aconteça um acidente, você está protegido na sua cadeirinha. Você não vai sair voando pela janela por falta de cinto ou por você estar em pé no carro ou no local errado. Então, uma coisa que eu falo para as minhas ouvintes, por favor, se você fala, vai na cadeirinha porque a polícia te prende, muda isso, convida a tua criança, o teu bebê, a tua criança, seja lá qual o tamanho que ela for, e conversa. Meu amor, você vai sentar na cadeirinha, você não gosta da cadeirinha, mas a cadeirinha, ela faz isso, isso e isso. Puxa vídeos no YouTube, mostra para o seu filho. Isso não é agressivo. Isso é conscientizar a criança de por que ela tem que ir para a cadeirinha. A polícia não pega uma criança porque ela está fora da cadeirinha. Ela pega se o carro estiver irregular, ela vai prender o carro, ela vai parar o carro e conversar com o pai da criança, caso a carteira esteja vencida, documentos atrasados, ou algo do gênero, ou algo mais sério, não importa. Mas esse ponto da cadeirinha, Paola, até gostaria que você desse uma enfatizada nisso. Tô aqui pensando isso é sobre muito importante, gente.
Então, crianças, a cadeirinha não é para você sentar nela porque a polícia vai te prender, a polícia vai te levar. Ninguém vai te levar para lugar nenhum. A cadeirinha é única e exclusivamente para sua segurança. Exato. Eu acho que você falou tudo em questão de segurança. Paz, cinto é segurança. Dirigir com responsabilidade é segurança. Cadeirinha para criança é segurança. Precisa. Se tem a lei, é porque tem precedência. Ninguém criou uma lei do nada. As leis são criadas a partir de tragédias que já aconteceram. Então, se ela existe, ela é para ser cumprida, né? E nesse ponto, você falando, eu pensando aqui, quantas coisas essa tua atitude de falar com as crianças, explicar, de ser mais explicativo, olha, você não pode fazer isso, mas não é porque eu quero que você faça diferente, não, é porque existe uma razão pela qual eu, adulto, estou falando para você que é melhor que você faça. O que inconscientemente isso vai gerar na criança, né? Uma sensação de que ela pode confiar no pai. Então, assim, a admiração da construção da relação fica maior. E mais do que isso, se você está ensinando para o teu filho um passo de segurança, quando ele for para a vida, a gente está falando de segurança. E ele vai levar adiante para os filhos dele também. Mas não só o ato da cadeirinha. O ato da responsabilidade. Da responsabilidade. O ato de que adultos podem conversar de uma forma tranquila, com responsabilidade. De que se ele for direcionado, é ok. Ele não precisa se revoltar. Então, assim, tem muitas coisas que ficam intrínsecas e inconscientes nesse ato. E é uma das coisas que a educação precisa considerar também, sabe? A gente nunca está ensinando alguém a fazer só aquilo. No consultório eu trabalho muito, eu falo para os meus pacientes, para os meus clientes, que a gente está construindo uma grande caixa de ferramentas. Porque quando você entende um caminho, você consegue replicar ele, você não precisa construir ele de novo, você só replica, você já sabe como faz. Exatamente. Então isso vira uma ferramenta. Eu brinco com alguns adolescentes que eu atendo e falo, imagina a caixa de ferramenta do seu pai, tem chave de fenda, tem martelo, a gente está construindo essas ferramentas. Porque quando você se deparar lá na frente numa situação, você vai falar, tá, e aqui, e agora? Qual ferramenta eu posso usar? Peraí, eu vou abrir minha caixa aqui, será que aqui cabe um martelo? Será que cabe uma chave de fenda? São ferramentas psíquicas que a gente consegue usar para sair de outros acontecimentos e tudo mais. Não que o processo, depois que a gente aprende as ferramentas, ele seja linear, né? O processo da vida não é linear. A vida não é linear. A gente vai em altos e baixos. O que difere aqui é o quanto você vai ficar no baixo e o quanto você vai ficar no alto. Então, isso, né, que vem de uma conversa, de uma cadeirinha. E é tão importante isso, tão importante que eu acho que isso devia ser ensinado nas escolas. Que tem que ir para a cadeirinha. Criança um pouquinho maior, vai para o assento de elevação. Coloca cinto de segurança. Pais, coloca cinto de segurança. Isso me veio assim agora, esse assunto, porque eu vivenciei isso com os meus filhos. Muitas vezes a gente vai até o carro, abriu o bocão, nós não vamos mais sair. Fechamos a porta do carro, entramos novamente, conversamos. Então, vamos na cadeirinha? Ah, vamos. Então, agora a gente vai sair. Vai na cadeirinha, todo mundo alegre, contente, conversando, feliz. Isso é muito bom. Esse ponto que você me fala me traz para um outro ponto que vem junto, assim, que é o sentido. Quantos adultos... E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês que estão acompanhando. Quantos de vocês que estão acompanhando que conseguem perceber de fato as suas emoções? Você percebe quando você está triste? Quando você está só cansado? Ou quando você está alegre? Ou quando você está entusiasmado? O que é o amor? O que é a paixão? O que é? Você consegue perceber? Você consegue perceber as suas emoções? Raramente. Nem todas. O que é quando Nem você todas as minhas tá com emoções. muita raiva? Ou quando você tá irritada? Quando eu tô com muita raiva, eu consigo identificar que eu tô com muita raiva, mas eu evito explodir.
Se eu tô muito feliz, felicidade é felicidade, né, gente? Eu acho que eu consigo. Mas é a felicidade e o entusiasmo. São coisas paralelas que confundem a cabeça. E é incrível isso, eu espero que as pessoas estejam respondendo, porque, por exemplo, assim, o medo ele pode ser confundido com a ansiedade. A tristeza, ela pode ser confundida com a depressão. E o adulto, eu recebo muito adulto, e agora eu estava trabalhando num treinamento, só para contextualizar vocês, eu estava trabalhando num treinamento de empresários, empreendedores, tinham 93 pessoas, e 10% tinham consciência das emoções. Assim, de questionário, de responder mesmo. Ou seja, nós somos adultos que não conhecem as emoções, criando crianças que vão conhecer menos ainda. Bem interessante. Pessoal aí que está nos assistindo, vocês conseguem identificar suas emoções? Manda aí para nós. E dúvidas, aproveita a Paola, gente. Esse é um assunto que me deixa muito pensativa e reflexiva, sabe? Porque a vida da gente, se a gente não tomar cuidado, a gente entra muito no automático. E esse automático, esse lugar de automático, com um lugar de zero conhecimento sobre nós, sobre como nós funcionamos, isso é uma combinação muito perigosa. Não é à toa que a gente vê, claro que não é só por esses motivos, mas explodindo a quantidade de casos de depressão, de ansiedade. Muitos casos. Exatamente. E aí eu penso assim, eu falo, ok, não vamos romantizar nem relativar as doenças, as condições mentais, que elas existem de fato, mas quantas, e eu posso falar porque eu passei por elas, inclusive, mas o quanto a gente poderia prevenir tudo isso se a gente investisse de fato em se conhecer, em se perceber, em conhecer as emoções, em se preocupar com isso, igual a gente se preocupa com outros aspectos da nossa vida. Tem tanta gente que se preocupa, nossa, profissional, tem que chegar num profissional, tem que ser isso, tem que chegar em tal lugar, tem que atingir tal meta, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas, gente, antes de você ser um profissional... Mas é que preço, né? Não, e antes de você ser um profissional, você é um ser humano. Eu falo isso para os empreendedores que eu atendo. Falo, gente, antes de você ser um CNPJ, você é um CPF. E você só vai ser um bom CNPJ se você for um bom CPF. É correlação, sabe? Então, assim, quantas coisas a gente poderia evitar se a gente fosse ensinado, se a gente tivesse uma conscientização maior do autoconhecimento. Eu falo para as pessoas, acho que inclusive eu fiz não foi hoje, mas eu fiz uma postagem esses dias falando que autoconhecimento, ele é um superpoder. A Deise mandou aqui, é muito difícil mesmo identificar nossas emoções. E é muito importante. E aí, tem algumas... Obrigada, Deise. Obrigada, Deise, pela interação. E aproveitando, tem algumas situações que a gente pode começar a identificar. Por quê? O primeiro passo para a gente mudar qualquer coisa, é a gente ter consciência de que aquilo é um problema. Então, que nem a Deise falou agora, é difícil. Opa, maravilhoso, parabéns. Você identificou que você tem um problema. A partir do momento que você entende que você tem um problema, no teu dia a dia você vai começar a falar, tá bom, tô me sentindo estranho. Mas o que será que é isso aqui? Será que eu só tô sentindo um cansaço? Ou será que realmente aconteceu alguma coisa que me deixou triste? Que me deixou com medo? Que me deixou com remorso, com mágoa? Será que aconteceu alguma coisa? Você começa a mapear as coisas que você viveu e você vai tentando identificar as suas emoções. E isso vai te trazendo uma consciência maior, uma percepção maior, e isso é uma construção evolutiva, né? Tenho duas respostas aqui. A Adriane Cruz, o mundo está doente emocionalmente, vocês não acham? E beijo, Paloma, obrigada por participar. Aqui é a Paloma. Só sei me identificar com a raiva, mas o medo sempre está no meio. Sim. Uma mistura de emoções mesmo. Sim. Respondendo a primeira... Adriane Cruz? Adriane,
sim, Adriane, o mundo está doente. E quando a gente fala o mundo está doente, a gente fala no micro e no macro, né? Porque, assim, realmente o mundo lá fora está doente, mas o nosso mundo também está. E a gente tem controle ou previsibilidade do nosso mundo. Então, é a partir do nosso mundo, né? Quando eu falo nosso mundo, é a gente e os nossos mais próximos. A gente começa a ter uma consciência e a se melhorar e, consequentemente, a gente melhora o mundo ao nosso redor, né? Então, essa é uma consciência que a gente pode ter e deve ter, né? Na minha visão. E falando sobre é Paloma o nome dela, a né? Paloma. Uhum. Sabe, Paloma, eu vou contar um segredo aqui agora. Mas um segredo assim, ó, muito, muito, muito real e muito importante. A raiva é uma das maiores e melhores emoções que nós temos. Sério? Seríssimo. O problema é quando ela está no lado ruim. Porque a raiva é o que vai impulsionar a gente para a vida. Quando você tá com raiva, você não sai fazendo tudo? Quando alguém duvida que você é capaz, né? Você, com raiva, vai lá, sou capaz, vou lá e faço. Tem duas pessoas aí, tem o on e o off, quando duvida. Assim, tem a pessoa que vai com raiva e vai falar, agora eu vou mostrar que eu sou capaz, e tem a pessoa que vai falar, poxa vida, falou que eu não sou capaz, então eu realmente não sou. Então tem as duas configurações. Mas o caso da raiva, a raiva, ela é uma energia muito potente. Então, se ela for canalizada de uma forma boa, ela torna você uma pessoa que consegue ir além dos seus limites. Assim, então, ela é uma questão muito importante. Eu até falei para um paciente esses dias atrás, para um cliente. Ele chegou para mim e ele falou assim, eu tenho muita raiva porque eu explodo em casa, porque eu não sei o quê. Eu falei, ótimo. Aí as pessoas olham para mim e falam, pô, você é meio doida, porque você gosta da raiva, você fala que o caos é bom. Sim, gente, é bom. Aí eu falei para ele, vamos ajustar a sua raiva para ela ser um combustível e não um peso? E aí a gente começou a trabalhar essa questão da raiva. E ele conseguiu canalizar, ele é um empreendedor. Ele conseguiu canalizar a raiva para fechamento de contrato. Então ele começou assim, ó. E a raiva que eu falo não é agressividade, né? É a energia da raiva mesmo. Até ela comentou aqui, né? São misturas de emoções. Exato, aí vem a questão da compreensão das emoções. O que está te causando raiva, né? Se a gente for parar para olhar a raiva como energia, ok. Agora a raiva como consequência é de quem que você está sentindo raiva. E por quê? Talvez seja mais o porquê é momentâneo, mas se a gente for investigar, é o de quem. Porque essa raiva, ela está sendo um padrão repetitivo. Então ela está vindo de uma estrutura, e aqui falando da constelação mesmo, se a gente for olhar para a estrutura familiar, provavelmente tem algum lugar de raiva. Então é Paloma, né? Paloma. Paloma, escreve para mim nos comentários se na sua família, quando você era criança, você via alguma questão de explosão de raiva, se você via comportamentos dos teus pais, ou com os filhos, ou entre eles, ou com terceiros, de muita raiva, ou se você se sentiu em algum momento injustiçada. Porque esse é uma possibilidade também. Enquanto a Paloma não dá essa resposta pra gente, a Adriane Cruz mandou mais um comentário aqui. Quanta gente adoeceu com as famosas doenças psicossomáticas? Esse assunto, ele ganha o meu coração. Adriane Cruz sempre emplacando, né, Adriane? O psicossomático, ele é surreal. É assim, do ponto de que quando a gente começa a investigar, e aqui eu vou trazer o viés que eu olho, ele vai além do psicológico mesmo. Então, assim, eu olho por viés da constelação e por viés de afirmação. Então, assim, alguma emoção, o psicossomático é a reclusão, né? O prender das emoções. Por exemplo, uma das coisas que a gente mais sente e que é mais comum de todos. Sentiu raiva, estava numa briga e não falou. Pode apostar que a garganta vai arranhar. Vai vir um desconforto na garganta, como se fosse um princípio de dor de garganta, alguma coisa de gripe arranhando a garganta.
Tipo um nó na garganta, né? Esse sentimento fica preso na garganta. Então, assim, o psicossomático, ele é fantástico. Fantástico, fantástico, fantástico. Eu trabalho em conjunto com uma massoterapeuta, que é incrível, fantástica também, porque eu tive durante muito tempo, eu tenho enxaqueca tensional, que é o quê? O grau da minha ansiedade, ele foi tão elevado que em algumas situações até hoje, o meu corpo, ele responde tensionando. Então, ele tensiona aqui a musculatura do pescoço, do ponto de travar o meu ombro da tensão. E a gente começou a trabalhar sobre isso. E aí, num desses processos de trabalho, a gente encontrou um nó no meio das minhas costas, do ladinho, assim, da coluna mesmo, entre a escápula e a coluna, um nó. Do lado direito. Não, do lado direito primeiro. E conforme ela foi destravando esse nó, que estava numa junção dela, do ponto de vista da massoterapia, e se tiver algum massoterapeuta nos assistindo, pode colaborar com essa informação, porque não é o meu campo de atuação, é só o meu campo de investigação, que vem do ponto das relações mesmo. Então, na nossa visão ali, trabalhando em conjunto, o lado direito é o lado masculino e o lado esquerdo é o lado feminino, né? Se a gente for considerar coletivamente, um inconsciente coletivo, um padrão coletivo. Que eu estava falando esses dias atrás, que até quando a gente vai ver casamento, o lado do noivo é o direito e o lado da noiva é o esquerdo. Então, assim, é um padrão coletivo de direito e esquerdo. Quando a gente estava trabalhando esse nó no meio das minhas costas, que no quadrante que era ali para ela da massoterapia, na reflexologia e na somática, era sobre relacionamentos. Eu estava fazendo um estudo sobre a minha percepção do masculino na época. E foi bem quando esse nó apareceu ali nas minhas costas. E a gente começou a trabalhar sobre isso. E quando esse nó sumiu por completo desse quadrante das minhas costas, foi quando eu tive a percepção completa do masculino na minha vida, quando eu falei, opa, agora eu entendi, agora eu tenho o poder de mudar. Então, o somático, ele é incrível. Existe uma razão das emoções, as emoções vão refletir no corpo. E existe uma razão para isso. Tem uma... Vou eu com as minhas indicações de escritos. Fique à vontade, isso é muito bom. Louise Han, acho que é o nome dela. Eu vou pesquisar aqui para falar certinho. Enquanto você pesquisa aí, eu vou ler o comentário da Paloma. Eu tenho uma mãe depressiva e é muito difícil lidar com essa doença. Tem mistura de todas as emoções da minha mãe. E eu não consigo lidar. Aí me olho muito no meu passado. Aí me culpo. Como é que é? Aí me culpo muito no meu passado. Aí me dá raiva, mas não... Opa! Deixa eu abrir aqui. Mas não explodo. Me controlo muito, porque ela é realmente doente, sabe? Uhum. Essa é uma questão, Paloma, bem delicada, né? Porque você tá no lugar de filha, mas uma filha que tá tomando conta da mãe. Então, quando a gente falou lá sobre as hierarquias, do ponto de vista da constelação, aqui a gente tem um fora de padrão. Porque o filho, ele nunca vai poder cuidar dos pais, no sentido de lugar de pai dos pais, sabe? Então, quando você sente que você não pode ser você, o que você tem que anular você para assumir um lugar de pai, para assumir um lugar de cuidado, isso é muito delicado. Eu vou pedir licença para vocês, eu vou pedir para Paloma, para ela me chamar lá no Instagram, para ela me dar um oi lá, para eu conversar com ela depois, para ver se eu consigo ajudar ela de alguma forma. Eu fico muito grata, tá? muito grata. Se puder ajudá-la, pra é uma menina conversar, pra gente ter um bate-papo, pra ver se de alguma forma eu consigo ajudar você, Paloma, a entender um pouco melhor ela a situação. Ela é uma menina incrível, ela é uma menina jovem, ela é mãe de uma bebê de 2 anos, o esposo dela faleceu num acidente quando ela
faltava acho que uns 2 meses para a bebê dela nascer. Mas ela é uma pessoa muito querida, assim, é uma menina muito querida, uma menina alegre, uma menina esforçada. Ela é bem, vale a pena. Vai ser um Se você prazer puder ajudar conversar ela, com você. eu te agradeço. Pode agradecer já, então. Olha aí. Porque se ela quiser, é só me dar um oi lá mesmo no Instagram. Depois eu posso demorar um pouquinho para te responder, mas na sequência eu já te respondo, a gente conversa um pouquinho para eu ver se eu consigo te ajudar de alguma forma, trazendo conhecimento e tudo mais. Até pela minha história de vida, né? Quando eu falo do porquê que eu escolhi deixar a psicologia, né? Que é a situação que eu precisei de um psicólogo na situação de pensamento de ideação suicida ali, e eu não tive, né? Porque ela me veio me falando assim, eu posso te atender daqui uma semana e vai custar tanto. Eu falei, putz, é só dinheiro, sabe? É só dinheiro. E a gente não pode ser hipócrita e falar que a gente não precisa de dinheiro. Claro, todo mundo precisa, mas se a gente puder ajudar também, que o dinheiro é uma consequência. A recompensa é bem maior. O dinheiro é uma consequência. São pessoas como a Paloma que vem com um quadro assim, que está participando de um movimento, está aqui, está buscando, está participando. Eu tenho o maior prazer do mundo em poder ajudar. Ai, que legal, que legal. De verdade. Ela está falando aqui, obrigada, de coração, vou te chamar. Chama mesmo. Manda lá. E ela é uma menina muito querida, ela, se ajudando ela, você não vai se arrepender, porque ela é incrível. Ela é minha secretária. Minha secretária linda! Não, mas ela começou a trabalhar comigo agora, faz pouquinho tempo, sabe? Mas é uma menina muito esforçada, é uma menina que vale a pena. Quando eu conheci ela, que foi um mês, eu acho, eu vi potencial, vale a pena, que eu sempre tive alguém que me ensinasse. Exatamente. Então, hoje eu sou uma fotógrafa há 25 anos, eu tenho a minha profissão, porque lá atrás alguém me passou o conhecimento. Então, eu sempre brinco com elas, um dia, Paloma, eu não vou estar mais aqui, mas eu vou ver você passar adiante o que eu te ensinei e você vai falar de mim. E é isso que faz a diferença da gente estar aqui na Terra. A gente passar, porque daqui a gente não vai levar nada. A gente vai deixar. E não vai deixar bem, gente. Não pensa em dinheiro, não, porque isso não leva ninguém a lugar nenhum e caixão não tem gaveta. Exatamente. O que a gente vai deixar é conhecimento. O que a gente vai deixar é um pouquinho da sabedoria que a gente aprendeu com alguém e a gente vai passar adiante. Então não custa nada, você que está aí nos assistindo, você sabe fazer algo, você é expert em algo, não deixe morrer com você. Não deixe subir para a cabeça. E passe adiante. Porque é o que isso é o que vale a pena. É para isso que estamos aqui, para aprender e para ensinar. Aqui eu vou ressaltar o que você está falando. Entenda a diferença. Melhor chefe. Entenda a diferença de carreira e legado. Exatamente. Porque a carreira é o que a gente constrói aqui do que a gente faz. Legado é o que a gente deixa nos outros. Exatamente. Então é o impacto que a gente causa no mundo. Então isso é importantíssimo. Se as pessoas se preocupassem mais com o legado, assim, não precisa se preocupar mais com o legado do que com a carreira, mas na mesma proporção, o mundo seria muito melhor. Muito melhor. E o que a gente vê nas empresas aí fora aí não é ninguém passando legado, é simplesmente uma galera aí puxando tapete. Então, os puxadores de tapete, se por acaso alguém for compartilhado aí, tem esse pensamento, pensa o contrário. Reflita sobre isso. Reflita sobre essa puxadinha aí. Ao invés de eu puxar, então eu vou ajudar, eu vou ensinar, eu vou passar adiante o que eu sei, porque eu posso subir o meu cargo e a pessoa que está lá atrás, ela pode vir assumir o meu, e eu tá lá. Esse é um bom pensamento de quem é líder e de quem está de fato preocupado em construir uma carreira. Porque se eu estou preocupado em construir uma carreira, eu preciso que alguém venha para o meu lugar. E essa pessoa só vem para o meu lugar se eu ensinar ela. Exatamente. Então, para eu poder subir, eu preciso que alguém fique. Então, tem que ser alguém que eu tenho que ensinar. E aí eu vou ensinar tudo que eu sei. Porque existe uma cultura dentro das empresas, e eu vejo muito isso quando eu vou atender empreendedores e empresas, que é assim, não, mas se eu ensinar tudo que eu sei, eu vou deixar de ser importante. Aí eu paro, penso e falo, gente, que pensamento. Como é que você vai deixar de ser importante se você ensinar tudo que você sabe?
Você tá desconsiderando que a gente é único? Eu posso ensinar tudo pra você, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi. O teu jeito de fazer vai ser diferente do meu. Então, o princípio e o mais importante da vida é a gente conservar a nossa essência. A gente entender quem a gente é. Isso é incrível, isso é maravilhoso. As pessoas têm mania, eu vou fugindo um pouquinho do assunto, as pessoas tem algumas pessoas que são entendedoras de astrologia, essas coisas todas, né? E eu sempre ouço as pessoas falarem, aquariano é um iceberg. O aquariano é frio, não tem sentimento. Não, gente, a gente tem sentimento. Eu sou aquariana. Eu sou 120% coração, 1000% coração. Eu não sou quase nada razão. Eu sou muito coração, eu sou muito emotiva. E eu acho tão bonito passar adiante, passar para frente, porque é isso que você falou. Eu sei fazer de um jeito, mas eu vou passar para o fulano que ele vai fazer tão bom quanto eu faço e aprimorar com os conhecimentos dele, e vai ficar melhor. E eu vou seguir o meu caminho. A gente não veio para ficar, gente. A gente veio de passagem. E a gente veio de passagem com as 2 passagens já carimbadas. A de vinda e a de volta. Sim. Então, vamos fazer a diferença legal nessa nossa permanência aqui, para que quando a gente tiver que pegar o bonde, o trem-bala e partir, que a gente deixe um monte de coisa legal, que tenha valido a pena, que se alguém for lá ver a gente derramar uma lágrima, que derrame essa lágrima, a pessoa passou aqui ou pouco, ou muito tempo, mas valeu a pena a passagem dela. Fez bem proveito, Isso fez um bom proveito legal da vida, né? Eu tenho um mentor que ele tem uma premissa que é: saiba onde você quer chegar, trabalhe duro para chegar onde você quer chegar, mas não esqueça de se divertir no caminho, porque o caminho é tudo que você tem. Exatamente. E aí quando você para e pensa nisso, você fala, caramba, é muito real. E trazendo para o que você estava falando, que veio na minha cabeça, foi o seguinte: eu quero chegar, quando eu chegar no meu tete-a-tete com Deus, e ele vai me perguntar assim, o que você fez da vida? Valeu a pena? Eu quero olhar para ele e falar, Senhor, eu aproveitei. Passei os perrengues, mas faz parte. Se o Senhor colocou lá, é porque eu dava conta. Porque tinha um propósito para isso. Mas eu aproveitei. Eu estive com as pessoas que eu queria. Eu cuidei e amei as pessoas que estavam do meu lado. Eu aproveitei as oportunidades como essa, de transmitir, de falar, de contar história. Eu comi o que eu queria comer, ou algum momento não pude comer o que eu queria comer, mas quando eu pude comer, eu aproveitei 10 vezes mais, porque eu sabia a dor de não poder comer aquilo. Então o Senhor valeu muito a pena, do que chegar para ele e falar, não, Senhor, eu queria voltar, porque tem umas coisas que eu não fiz. Eu sempre tenho uma convicção assim, ó, quando a gente chegar lá em cima, ou sei lá, né, Deus vai, olha, você, vem cá, abre o computador lá, você desceu para fazer isso, isso e isso. O que daqui que você fez? Então, eu não fiz muita coisa não, eu enrolei. Era para eu ensinar, pois eu não ensinei, eu guardei tudo que eu aprendi para mim. O que vai acontecer? Volta lá e vai fazer de novo, e ver se faz direito dessa vez. Ainda se tiver uma segunda chance, tá tudo bem. Que olha se não tiver, gente. Que todo mundo diz que tem, mas ninguém comprovou. Quem foi não voltou. Aí é melhor não voltar também, eu não quero que ninguém volte. Eu amo as pessoas que foram, mas não precisa voltar, não. Tem que descontrair, né, gente? Vamos ver o que mais as meninas estão falando aqui. Adriane, obrigada, querida. Coraçãozinho. A Adriana é uma querida. A Deise também. Estão amando o programa. Beijinho para vocês, meninas. Agora vou botar mais uma perguntinha aqui para Paloma, que a gente tá. Amanhã vai ser o bicho também. Vai ser o quase chamar a Paloma de Paola. Ai, Paola, me desculpa. Não tem problema. Eu sou assim. Não problema.
Então, qual a importância na tua visão, assim, qual a importância de uma terapia na vida de uma pessoa? Você acha que a procura de um profissional, de um terapeuta, é só para quem está passando por um problema difícil? Ou qual conselho que você daria para os nossos ouvintes que não tem problema nenhum, mas de repente uma terapia seria para desabafar, para conversar, para jogar a conversa fora? Como que você passaria uma terapia para quem precisa e para quem não precisa hoje? Eu tenho uma coisa que eu falo, e que talvez as pessoas elas achem meio assim, mas é o seguinte: problema todo mundo tem. Quem procura terapia é quem está disposto a resolver. Então todo mundo deveria procurar terapia. Problema todo mundo tem, uns mais, uns menos, uns menores, outros maiores. Aí, considerando, essa é a premissa que eu falo, assim, que não tem. Você ser o teu potencial, você potencializar tudo aquilo que você tem, através do autoconhecimento, né? Então, assim, quem já sente que tem necessidade de procurar um profissional que vai te direcionar num caminho mais curto, digamos assim, porque ele já estudou para isso, ele já viveu isso, ok. Agora, quem acha que não está nesse momento, invista em livro, invista em lives, invista em treinamentos. Tudo isso faz com que você mergulhe no mundo do autoconhecimento e você vá descobrindo quem é você. Porque às vezes, e a gente vê muito disso, principalmente em relacionamento, quando você está conhecendo alguém, você quer conhecer tudo daquela pessoa. Você quer saber o que gosta de comer, o que gosta de beber, o que gosta de assistir, que música que é a favorita, o sonho, o isso, o aquilo. Você quer conhecer o outro, você quer partilhar da vida dele. Mas o quanto você faz isso com você? Se eu perguntar pra você agora, qual que é a sua cor preferida? A minha cor preferida é vermelho. Qual que é a sua comida favorita? Arroz e feijão. Seu lugar favorito? Rio de Janeiro. Entende? Você sabe, porque você se conhece. Agora, tem pessoas que você pergunta isso pra pessoa falar, não sei. Não, quem olha pra mim e fala, se vê gostar de comer um salmão. Gente, eu amo arroz e feijão. Amo. Quer me fazer feliz? Me convida para comer arroz e feijão. Ou se não tiver arroz e feijão, polenta com frango ensopado. Meu pai. Você vê como as aparências enganam, né? Eu falo que enganam mesmo. Esses dias atrás estavam fazendo uma pergunta lá. Qual que é a sua comida favorita? Eu falei, gente, tenho duas. Que são as principais. Não, tem mais. Mas assim, tem algumas que são as principais. Mas são arroz. Eu sou a louca do arroz, adoro arroz. E aí eu gosto muito de parmegiana. Tanto que lá, quando eu fiz a minha inscrição no perfil do Instagram, eu até coloquei. Falei, gente, se eu for num restaurante novo, a tendência é eu pedir um parmegiana. Porque eu gosto muito. E aí eu vou querer experimentar em todos os lugares para ver qual é o melhor. Então um dia eu vou te convidar para vir almoçar aqui com a gente, a Jussara e o Gibson. E eu vou fazer um bife parmegiana. Gente, todo mundo que comeu meu bife parmegiana, Sirlei, teu bife parmegiana é o melhor do mundo. Eu vou fazer. Você mexeu com o ponto pra mim, vou fazer. Já que você é externo na parmegiana, a gente vai dar o teu aval. Mas chega a ser engraçado. E a gente posta fotinha, tá, gente? Pode deixar. E as outras duas coisas é batata e peito de frango. Assim, tipo, são coisas que eu adoro, assim. E eu fui descobrir isso, de fato, de saber, com autoconhecimento mesmo. Porque quando tava lá no limbo, que eu falo que era o plus do fundo do poço, se você me perguntasse o que eu gostava, eu falava, não sei. O que você gosta de beber? Não sei, qualquer coisa. Um suco? Pode ser uma coca, pode ser água, pode ser qualquer coisa. Manda mais pergunta aí, pessoal. Manda aí que a Paola está aqui pronta para responder vocês. E manda outras coisas para nós aí, manda suas comidas preferidas, já que estão interagindo conosco. E compartilhe, chama os amigos para participar, gente. Por favor, vamos lá. Juntou duas pessoas aqui que gostam de conversar. Nossa, eu quase não falo, né, gente? Quem me conhece sabe, né, que eu não falo quase nada. Vamos lá ver a Adriane Cruz. Eu acho que nasci muito pobre na outra vida, pois sou muito básica.
Para mim, o menos é mais. Não tenho luxo com nada. Tá certa, a vida é assim mesmo, amiga. Não precisa ter luxo, a gente sem luxo, tem um arrozinho, um feijãozinho, a gente senta até no chão, pode chamar mais que a gente vai. Desde que isso não te trave para nada, exatamente. Isso é excelente. E você por não exemplo, se sinta diminuída por isso. Tá ótimo. Se você sentir que você merece o muito, mas você opta pelo simples, tá tudo certo. Exatamente. Tá tudo certo mesmo. Agora, se por algum momento você achar que você precisa ficar no simples porque você não pode ter o outra coisa que você considera maior, aí esse é um ponto a ser observado. Mas a simplicidade, ela é a base de várias coisas, né? Eu até estava comentando esses dias, já que eu falei em polenta aí, já estamos nesse papo de comida mesmo, né? Então vamos embora. Gente, sério, quem tiver um fogão de lenha, quiser me convidar só para comer polenta, eu vou, tá, gente? Me chama que eu vou. Eu tô com vontade de comer sabe aquela polenta durinha? Que daí você corta ela e aquela chapa bem quentinha, você joga e ela fica tostadinha. Aí você tira com uma espátula e ela fica torradinha por fora e molinha por dentro. Gente do céu! Amo de paixão. Nossa! Vou compartilhar com as pessoas que não estão vendo o bastidor. E para compartilhar, e para compactuar com esse abuso dessa polenta, um cafezinho preto passado na hora. Fechou. Não precisa mais nada. Você gosta de polenta branca ou amarela? Amarela. Eu sou da roça. Ih, gente, eu tenho esse corte. Esse meu corte aqui é só a parede, gente. É só a casca. Eu sou criada na roça. Eu sou pé vermelho. Eu sou de Palmas, Paraná, criada na polenta mesmo, como diziam os antigos. De pé descalço, pisar na grama, pisar na terra, aquele barro vermelho. E eu era saci, subia a árvore e eu fazia cada tadinha da minha mãe. Que Deus a tenha, mas eu dei muita dor de cabeça. Essa tua lembrança aí da polenta me fez... essa tua fala da polenta me fez lembrar da minha avó. Porque lá na casa da minha avó, só que era polenta branca, ela fazia exatamente isso. A polenta mais durinha para cortar fininha, aí fritava a polenta e café da tarde. Eles cortavam, eu jogava na tábua, né? E ele cortava com fio. Não sei se sua avó fazia. Não. Meu pai fazia uma polenta italiano, né, gente? Sabe como é que é? Eu era minha avó também. Cara, dava até nervoso de ver meu pai naquela. Ele ficava 45 minutos mexendo aquela polenta na panela de ferro. Daí virava na tábua, e aí dava uma esfriadinha e cortava com fio as fatias meio grossinhas e jogava no fogão de lenha, na chapa ali. Tem uma memória afetiva nessa comida. Claro que tem. Essa comida é muito boa. Eu sou comilona. Você sabe que esse voltando aqui para a questão Pode continuar, terapêutica, né? Esse é um ponto que eu falo para as pessoas que eu atendo. Identifiquem quais são as comidas que te trazem afetividade. Porque essa é uma forma de honrar as suas origens também. Exatamente. A Adriane Cruz comentou aqui. Cadê aqui? Me perdi aqui. Então, é bem assim. Eu gosto eu gosto do simples mesmo. E é muito bom. Ser simples ótimo. É bom demais. Tá tudo certo. Pra que enfeitar o pavão se é melhor ficar de boa? Né? A Paloma falou que ela é a louca do doce. O negócio dela é doce. Ela colocou um kkkk aqui. Ai, não adianta. É doce mesmo. Aí, Adriane Cruz novamente. Comer dá muito prazer. Aí, por isso, as pessoas recorrem à alimentação como uma rota de fuga. Exatamente. Né? Porque as pessoas, o desejo das pessoas, a gente nasce com esse desejo, que é pertencer, é uma necessidade de pertencer. Então, o primeiro lugar que a gente quer pertencer é a nossa família. Se quando a gente é criança, a gente sente que a gente não pertence à nossa família, a gente vai procurar esse pertencimento em outros lugares. Sejam em comportamentos alimentícios extrapolados, comportamentos alcoólicos, sexuais, relacionamentos. Esse pertencimento ele é projetado em várias áreas da vida acerca de querer pertencer. Então, cria-se um vazio interno que é tentado preencher com várias coisas externas. Isso é um problema.
E bem interessante a sua colocação. Ai, gente, já tá quase acabando, né? Tá vendo, gente? Quando é bom, dura pouco. Fazer o quê? Então, eu vou passar a palavra para a nossa convidada, a Paola, e ela vai passar para vocês os contatos dela, as redes sociais dela. Quem tiver dúvida, pode entrar em contato com ela. Ela é uma querida, gente. E a gente vai amadurecer aqui depois nos bastidores a possibilidade dela voltar outras vezes para nós falarmos mais. E vocês podem dar sugestões de assunto. Traz a Paloma para falar de assunto X. Paola! Para falar de assunto X. Desculpa, gente. É essa confusão de Paola e Paloma aqui que tá uma loucura. Mas faz parte. E vocês mandem para a gente a sugestão de assunto para nós abordarmos. E a gente vê a possibilidade de uma flexibilidade da agenda da Paola para ela vir esclarecer mais alguns assuntos para nós. Será um prazer voltar, vamos organizar isso aí. Vamos sim, porque hoje nós acabamos até fugindo do assunto, então na comilança aqui já viu, né? Quem vê, né, Paloma, eu como muito, né, como igual passarinho, mas tudo bem. Mas então, o passarinho assim, ainda assim o passarinho come. Mas eu como um titico de coisa. Mas, então, minha querida, eu quero te dizer que eu fiquei muito feliz em ter você aqui conosco. Você é uma pessoa incrível, de uma luz assim fantástica. E eu gosto de gente assim. Quem me conhece sabe que eu gosto de pessoas iluminadas para vir bater papo conosco. E fique à vontade para falar com os nossos telespectadores, dar os seus contatos, falar o que você quiser. O programa é seu. Primeiro, eu queria honrar a oportunidade de estar aqui, honrar a sua vida, a vida do Gibson também. Amém. Que estão promovendo esse momento e esse programa tão importante e esse bate-papo que conecta pessoas. Queria honrar também as pessoas que estão acompanhando a gente. Obrigado por nos acompanhar, por estar aqui, dando o que tem de mais precioso na vida de vocês, que é o tempo. Meu contato, minha rede social é Paola Landarim. Tá, lá no Instagram vocês vão encontrar todos os outros contatos. Quem está acompanhando aqui, que ficou com alguma dúvida, quer conversar, me manda uma mensagem lá, fala que vocês estavam acompanhando aqui o programa, e a gente pode conversar, trocar mais uma ideia. Vai ser uma honra estar aqui com vocês em outro momento, falando de outros assuntos, tem muitas coisas que a gente pode conversar. E é isso, obrigado, gratidão. A honra é toda nossa, foi um prazer imenso receber você, e com certeza vamos trazer você aqui novamente com outros assuntos interessantes que agrega aos nossos ouvintes. E a vocês, minhas queridas, minhas amadas e idolatradas meninas, um super beijo. Olha, gratidão imensa por vocês estarem aqui conosco, compartilhando, interagindo. Os meninos também que participam estão super convidados a participar conosco todas as quartas-feiras, às 20 horas. E passem para os amigos. E quem ainda não visitou as nossas redes, nossos canais, visita lá, acesse os nossos canais no YouTube, Programa Olha Ela, tudo junto. Programa Olha Ela, você vai ter acesso a todos os programas anteriores, inclusive a esse programa. Na sexta-feira, esse programa já vai estar subindo para o nosso canal do Olha Ela, mas a partir de agora, acabando o programa, ele vai estar na íntegra nos canais da Rádio Amor e Vida. E o nosso Instagram, vão lá, curtam, compartilhem. A participação de vocês é muitíssimo importante para o crescimento e o desenvolvimento do nosso trabalho. E aguardem que já já o nosso site vai estar pronto e está vindo novidades fantásticas, gente. Quem acompanha a gente sabe que o nosso programa é um bebezinho ainda, nós estamos hoje no 11º programa e tem muita coisa para acontecer ainda, estamos desenvolvendo várias temáticas legais para que vocês participem conosco e assim que o nosso site estiver pronto, eu já vou inteirar vocês de todas as coisas que vão acontecer. Vão vir promoções bacanas, interações, vai ter participação de ouvinte aqui conosco, a gente vai sortear, vai ter um programa específico e nós vamos sortear um convidado
para estar aqui conosco contando a sua história. Então, o convidado que queira participar, compartilha com os amigos. E no programa aqui, eu abri essa oportunidade. Quem quiser participar, é só colocar eu quero participar, manda a sua história e a gente vai estar trazendo você aqui para participar conosco ao vivo. O programa Olha Elas fica por aqui. Gente, o próximo programa vai estar maravilhoso, tanto quanto o de hoje. Nós vamos estar com o maestro do Teatro Guaíra, maestro Anderson, olha, eu nem vou dar muito spoiler aqui, porque quem gosta de música, quem aprecia uma boa música, quem quer conhecer de instrumentos e coisa e tal, não pode perder esse bate-papo incrível com o nosso maestro na próxima semana, tá bom? Um super beijo para vocês, fiquem com Deus, gratidão, gratidão, gratidão. O programa Olha Elas volta na próxima quarta com muita coisa legal. Beijo, galera!